Muitos pedem prosperidade em oração, fazem afirmações, jejuam, visualizam a vida dos seus sonhos, mas ainda assim sentem como se nada mudasse. Já se perguntou por quê? Muitas vezes, a resposta não está na intensidade da sua fé, mas em quem você escolhe manter ao seu redor. Deus pode estar pronto para abençoar sua vida, mas você continua se cercando de pessoas que sugam sua energia, drenam sua fé e desviam seu propósito. Napoleon Hill foi claro em seus ensinamentos. O ambiente humano determina seu sucesso ou fracasso. Sua mente é moldada, dia após dia, pelas pessoas com quem convive. Se você quer prosperidade, mas vive mergulhado em conversas de medo, dúvida e escassez, inevitavelmente seu subconsciente será programado para fracasso. Joseph Murphy confirma isso. O subconsciente absorve vibrações sem filtro. Se o campo em que você caminha é negativo, é esse o padrão que sua mente registra. A Bíblia nos lembra em Mateus 7,16: Por seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim também é com sua vida. Você não pode esperar prosperidade se insiste em se plantar em ambientes que só geram esterilidade espiritual. Por isso, prosperar não é apenas uma questão de pedir a Deus, mas de obedecer. Obedecer ao comando divino que nos convida a afastar-nos de quem destrói nossa fé e nos aproximar de quem fortalece. Porque a prosperidade é fruto da obediência à fé, ao propósito e também às escolhas de convivência. Este vídeo é um convite para abrir os olhos espirituais. Nos próximos blocos, você vai reconhecer quem são as pessoas que drenam sua energia, quem são os sabotadores sutis, porque até pessoas boas podem limitar você e, principalmente, com quem Deus quer que você caminhe para prosperar de verdade. As pessoas que drenam sua energia espiritual. Muitos se perguntam por quê, mesmo orando, estudando e tentando manter a fé, continuam sentindo um peso constante na alma. É como se a energia vital fosse drenada, deixando apenas cansaço, medo e desânimo. O erro invisível está na convivência. Passar os dias ao lado de pessoas que vivem de queixas, críticas e murmurações. A Bíblia já nos alertava sobre isso em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa não é apenas uma advertência moral, mas também espiritual e prática. As companhias que você mantém têm o poder de moldar sua mente e até mesmo sua fé. Napoleon Hill ensina que a energia mental é contagiosa. Quando você convive diariamente com pessoas que só falam de problemas, essa vibração começa a se infiltrar em sua própria mente. O resultado é a queda do seu nível de fé e motivação. Mesmo que você queira acreditar em prosperidade, a frequência do grupo em que está inserido acaba sendo mais forte. Joseph Murphy acrescenta que o subconsciente não distingue entre o que é dito como brincadeira, exagero ou realidade. Se você ouve constantemente reclamações como "nada dá certo, a vida é difícil, ninguém prospera nesse país", sua mente subconsciente aceita essas frases como comandos. Com o tempo, sua própria vida começa a refletir essas crenças, porque o subconsciente trabalha como um servo fiel, materializando aquilo que recebe repetidamente. Pense na metáfora da esponja. Por mais limpa que esteja, se colocada dentro de água suja, inevitavelmente absorverá a sujeira. Assim também é a sua mente. Você pode iniciar o dia em oração, com fé renovada, mas se passa as horas seguintes imerso em murmuração e críticas, sua fé será contaminada. É importante validar a dor de quem vive nessa realidade. Muitos que assistem a este vídeo sentem que não têm escolha. No trabalho, estão rodeados de pessoas negativas. Em casa, convivem com familiares que só falam de dificuldades. Até nas rodas sociais, os assuntos giram em torno de problemas, crises e desastres. E diante disso, surge a sensação de estar lutando sozinho, tentando remar contra uma maré de pessimismo. Mas saiba que você não está sozinho nessa batalha. Esse é justamente o chamado divino. Reconhecer a fonte da drenagem espiritual e decidir com sabedoria a quem você dá acesso à sua mente e ao seu coração.
Napoleon Hill comparava a mente humana a um radiotransmissor e receptor. Você emite frequências através dos seus pensamentos, mas também capta frequências do ambiente. Se está cercado de pessoas que vibram em baixa frequência, inevitavelmente sua sintonia será alterada. É por isso que tantas pessoas perdem a motivação mesmo depois de receber uma palavra de fé. Não é que a palavra não tenha funcionado, é que o ambiente em que elas vivem neutralizou seu efeito. A prática para este bloco é clara e transformadora. Comece a reduzir o tempo de convivência com quem só fala de problemas e aumente sua presença ao lado de quem fala de soluções. Isso não significa abandonar seus vínculos, mas escolher com mais consciência como gastar seu tempo e energia. Faça o seguinte exercício durante uma semana. Observe suas conversas. Quantas delas foram sobre queixas e quantas sobre soluções? Anote o impacto em sua energia. Você se sentiu mais forte ou mais fraco depois de estar com determinada pessoa? Decida aos poucos investir mais tempo em ambientes onde a fé é fortalecida. Você não precisa cortar todos os laços de uma vez, mas pode aprender a proteger seu campo espiritual. Se alguém começa a reclamar, você pode redirecionar a conversa. Se não for possível, pode simplesmente reduzir o tempo de exposição. James Allen dizia: o homem se eleva ou cai pela qualidade de seus pensamentos, mas os pensamentos são, em grande parte, moldados pelas vozes que o cercam. Se as vozes ao redor são de escassez, crítica e medo, sua mente se enfraquece. Se as vozes são de fé, coragem e esperança, sua mente floresce. A metáfora do carvão ilustra bem essa realidade. Um carvão em brasa, se colocado entre carvões apagados e frios, logo perde sua chama. Mas se colocado junto de outros carvões acesos, sua chama cresce ainda mais forte. Assim também é sua alma. Ela precisa estar cercada de quem a aquece, não de quem a apaga. E aqui está a frase âncora deste bloco. Eu escolho proteger minha energia e caminhar ao lado de quem fortalece minha fé. Repita-a sempre que sentir que as vozes ao seu redor estão drenando sua vitalidade. Essa escolha, feita todos os dias, é um ato de fé e obediência. Porque prosperar, segundo a ordem divina, não é apenas orar por bênçãos, mas também obedecer ao chamado de afastar-se das más companhias e aproximar-se de quem edifica. O perigo dos sabotadores sutis. Nem sempre aqueles que mais prejudicam sua prosperidade são os que se levantam contra você de forma aberta. Muitas vezes, o perigo vem de forma sutil, mascarado de cuidado, de amizade ou até de carinho. São pessoas que não dizem abertamente que você vai fracassar, mas que em cada passo lançam sementes de dúvida e medo. Napoleon Hill chamava a atenção para esses inimigos camuflados. Eles não usam ataques diretos, mas questionamentos disfarçados. Frases como: será que isso vai dar certo mesmo? Você tem certeza que não está arriscando demais? Ou, eu só não quero ver você se decepcionar, parecem preocupações legítimas, mas funcionam como pequenas gotas de veneno lançadas no seu subconsciente. Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente não distingue brincadeira de verdade. Ele aceita como realidade tudo aquilo que é repetido com emoção ou frequência. Isso significa que, cada vez que alguém planta em você frases de medo e descrença, sua mente inconsciente registra como uma verdade silenciosa. E com o tempo, essa verdade se manifesta em bloqueios, insegurança e até em fracassos repetidos. Aqui está a armadilha. Esses sabotadores sutis não aparecem como inimigos declarados. Muitas vezes, são pessoas próximas, amigos de longa data, familiares, colegas de trabalho, que genuinamente acreditam estar cuidando de você, mas na prática estão corroendo sua fé. A analogia simbólica é clara. Eles são como cupins. Não derrubam a casa de uma vez, mas atacam a estrutura por dentro, silenciosamente. Você olha para a fachada e acredita que está tudo bem, mas quando menos espera, as bases já foram comprometidas. Assim também acontece com sua fé. Quando você percebe,
já está com medo de sonhar, já está calado diante dos seus projetos, já está duvidando de si mesmo. Quantas pessoas não deixaram de empreender, de estudar, de se casar ou de buscar novos horizontes, apenas porque deram ouvidos a frases ditas em tom de prudência? Essa é uma dor real que muitos que assistem a este vídeo carregam no coração. Não é que lhes faltasse capacidade, fé ou propósito, lhes faltou coragem para silenciar as vozes que repetiam que não era possível. Napoleon Hill afirmava que a fé precisa ser protegida como uma chama diante do vento. O vento não precisa ser forte para apagar uma chama pequena, basta uma corrente leve. Assim são os sabotadores sutis, não gritam, não enfrentam, apenas sopram dúvida suficiente para apagar sua chama. Como então identificar esses sabotadores em sua vida? O primeiro passo é observar o impacto emocional de cada conversa. Pergunte a si mesmo: depois de falar com essa pessoa, eu me sinto mais forte ou mais fraco? Mais corajoso ou mais temeroso? Esse simples teste revela muito. Quem fortalece sua fé sopra vida em seus sonhos. Quem enfraquece planta medo em seu coração. O segundo passo é identificar os padrões de linguagem. Pessoas que acreditam em você dizem: eu sei que você pode, confie, siga em frente, Deus é contigo. Já os sabotadores sutis, mesmo sorrindo, preferem frases como: isso é difícil demais, acho que você não está preparado, ou já viu quantos fracassaram tentando isso. Aqui entra a prática essencial deste bloco. Pegue papel e caneta e faça uma lista de frases desanimadoras que você costuma ouvir de pessoas próximas. Escreva cada uma delas. Depois, substitua por afirmações de fé e coragem. Por exemplo, se alguém disse: você não vai conseguir, escreva: com Deus, tudo é possível em minha vida. Se alguém disse: isso é arriscado demais, escreva: minha fé me protege e me guia em cada passo. Se alguém disse: já é tarde para você, escreva: todo dia é um recomeço e minha hora é agora. Esse exercício não é apenas simbólico, é reprogramação mental. Cada vez que você lê as novas frases, substitui a semente de dúvida por uma semente de fé. E como todo jardim, aquilo que você rega, cresce. É importante também compreender que afastar-se dos sabotadores sutis não é um ato de ingratidão. Você pode continuar amando essas pessoas, mas não precisa entregar a elas o poder de definir seus limites. Pode ouvi-las sem absorver. Pode conviver sem permitir que suas palavras entrem no seu coração. A metáfora do escudo é útil aqui. Imagine que sua fé é um fogo aceso. Cada vez que alguém sopra dúvida, você ergue o escudo da consciência e decide: essas palavras não me pertencem. Assim você protege sua chama até que ela seja grande o suficiente para não ser apagada facilmente. Uma frase âncora para este bloco pode guiar sua mente. Eu não aceito palavras de medo, só acolho palavras de fé. Repita sempre que sentir que alguém tenta plantar dúvida em você. Com o tempo, seu subconsciente aprenderá a rejeitar as sementes de medo e a florescer apenas com as sementes de confiança. Napoleon Hill dizia que os pensamentos dominantes atraem seus equivalentes na realidade. Por isso, proteger sua mente contra os sabotadores sutis não é apenas uma defesa, é uma estratégia de prosperidade. Porque cada frase que você rejeita é uma oportunidade de afirmar: minha fé é maior do que o medo ao meu redor. A revelação contra-intuitiva. Até pessoas boas podem estar bloqueando sua prosperidade. Quando falamos de pessoas que impedem nossa prosperidade, a maioria imagina inimigos declarados, invejosos ou pessoas abertamente negativas. Mas existe uma revelação contra-intuitiva e muitas vezes dolorosa. Até pessoas boas, queridas e bem-intencionadas podem, sem perceber, estar bloqueando o seu avanço. Esse é um dos maiores desafios espirituais, porque envolve amor, lealdade e vínculos profundos. São familiares que desejam proteger você de riscos, amigos que querem evitar sua decepção ou colegas que acreditam estar sendo realistas. Eles não o atacam, não desejam seu mal. Mas suas palavras, impregnadas de medo e limitação, podem travar sua caminhada rumo à prosperidade.
Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, escreveu: "A falta de fé nos outros é reflexo da falta de fé em si mesmos." Essa frase revela uma verdade dura. Muitas vezes, quem tenta limitar seus sonhos não está reagindo ao que você pode ou não realizar, mas ao que eles próprios acreditam ser impossível para si. É o medo deles refletido em você. Aqui é importante validar a dor. Não é simples reconhecer que pessoas que amamos podem estar nos travando. Você pode sentir culpa, medo de parecer ingrato ou até um peso por pensar em se distanciar. Muitos espectadores carregam exatamente esse dilema. Sabem que sua fé e visão estão sendo minadas por pessoas próximas, mas não sabem como agir sem ferir esses laços. Joseph Murphy nos lembra que o subconsciente é programado pelas vozes que escutamos repetidamente. Isso significa que mesmo quando um conselho vem de alguém amado, se estiver impregnado de medo, ele entra em sua mente como verdade. E com o tempo, você pode começar a viver de acordo com essa limitação, acreditando que está sendo prudente, quando na verdade está sendo paralisado. Veja um exemplo prático. Uma jovem desejava empreender. Tinha uma ideia promissora, energia e fé. Mas seus pais, temendo que ela se frustrasse, repetiam: "Filha, isso é arriscado demais. Melhor procurar um concurso público." Por amor, ela cedeu ao conselho. Passaram-se anos e aquele sonho ficou enterrado. Hoje ela confessa: "Meus pais queriam o meu bem, mas o medo deles se tornou a prisão da minha vida." Essa história é mais comum do que parece. Quantos não deixam de estudar, de se casar, de mudar de cidade, de dar passos ousados, simplesmente porque ouviram os conselhos de pessoas queridas que nunca ousaram sair do lugar? A metáfora do aquário ilustra bem essa realidade. Um peixe só cresce até o limite do recipiente em que está. Se colocado em um aquário pequeno, permanecerá pequeno. Se colocado em águas maiores, crescerá. Assim também acontece com sua vida. Se você só convive com pessoas que escolheram aquários pequenos, inconscientemente você limitará seu próprio crescimento, ainda que tenha potencial para muito mais. É importante destacar que não estamos falando de cortar laços ou abandonar pessoas queridas. O que Deus pede é discernimento. É entender de onde vem cada palavra que você recebe. Se um conselho nasce da fé, ele fortalece. Se nasce do medo, mesmo que venha carregado de amor, ele limita. Aqui está a prática sugerida. Comece a discernir a raiz dos conselhos que ouve. Pergunte a si mesmo: essa palavra nasceu da fé ou do medo? Essa simples pergunta já é suficiente para mudar sua percepção. Quando você perceber que uma orientação vem do medo, não precisa rejeitar a pessoa. Pode agradecer, pode honrar, mas internamente decidir: não vou permitir que esse medo entre no meu coração. Assim, você protege sua visão sem criar rupturas desnecessárias. Uma frase âncora pode ajudá-lo nesse processo: eu recebo apenas palavras de fé. Todo conselho de medo não tem poder sobre mim. Essa afirmação protege seu subconsciente e impede que a limitação alheia se torne sua limitação também. Napoleon Hill nos lembra que a prosperidade exige coragem para romper círculos estreitos. James Allen, outro mestre da mente, dizia: o homem progride ao romper os círculos de seus companheiros. Isso significa que o amor verdadeiro não deve se tornar prisão. Você pode continuar amando sua família, seus amigos, mas também pode e deve abrir-se a novos círculos que expandam sua fé e seu potencial. Histórias de grandes líderes e empreendedores mostram isso com clareza. Muitos só começaram a prosperar de fato quando buscaram novos ambientes. Grupos de estudo, círculos de oração, redes de negócios ou mentorias. Eles não abandonaram suas origens, mas entenderam que, para crescer, precisavam de novos ares. A espiritualidade confirma isso. Abraão, na Bíblia, só viveu a promessa de prosperidade quando obedeceu ao chamado de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. O chamado não foi apenas geográfico, mas espiritual.
Para viver o novo era preciso romper com a limitação do velho círculo. E aqui está a chave. Não se trata de desprezar quem você ama, mas de obedecer ao chamado de Deus para crescer. Às vezes, a maior prova de amor que você pode dar é prosperar, para depois voltar e mostrar que a vida pode ser maior do que todos imaginavam. Portanto, não se culpe por perceber que até pessoas boas podem estar bloqueando sua prosperidade. Esse discernimento é, na verdade, um sinal de amadurecimento espiritual. É Deus dizendo: honre quem você ama, mas não permita que o medo deles roube a fé que eu plantei em você. Quem Deus manda você se aproximar para prosperar? Até aqui vimos a necessidade de identificar pessoas que drenam, sabotam ou até limitam, mesmo sem intenção, o seu crescimento. Mas a jornada não termina no afastamento. Deus não apenas orienta você a sair de ambientes que minam sua fé. Ele também o chama a se aproximar daqueles que fortalecem sua visão e sustentam sua caminhada. A prosperidade não floresce no isolamento. Desde os tempos bíblicos, encontramos a verdade de que o homem é moldado pela qualidade de suas alianças. Provérbios 27:17 nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que, para prosperar, você precisa de pessoas que sejam como lâminas afiadas, que tragam clareza, força, correção e inspiração para a sua vida. Napoleon Hill, em seu famoso princípio do Mastermind, explicou que quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, buscando um propósito comum, uma nova força é criada. Essa energia coletiva é maior do que a soma das partes. Ele acreditava, e provou com histórias de grandes líderes, que ninguém alcança prosperidade duradoura sozinho. É preciso estar conectado a outros que compartilham fé, coragem e propósito. Mas quem são essas pessoas? Aqueles que fortalecem sua fé. São pessoas que, quando você fala de seus sonhos, não riem, não diminuem, mas respondem com frases como: eu acredito em você. Deus é contigo. Vamos orar por isso. Sua presença é como água viva, que refresca e nutre sua alma. Aqueles que compartilham visão. São aqueles que também sonham, que não se contentam com a estagnação, que desejam construir, avançar, transformar. Ao lado deles, você percebe que pensar grande não é loucura, é normal. Aqueles que trazem coragem. São pessoas que não fogem da luta. Quando você sente medo, elas lembram você de quem é, de onde veio e de para onde Deus o está chamando. Com elas, sua chama não se apaga, porque há sempre alguém soprando fé ao seu lado. A ciência moderna confirma essa realidade espiritual. Pesquisas mostram que hábitos de saúde, nível de renda e até expectativas de vida são influenciados pelo círculo mais próximo de convivência. Isso significa que, se você deseja prosperidade, precisa conscientemente se aproximar de quem já vive ou busca com intensidade o mesmo caminho. Um exemplo real. Muitos empreendedores relatam que sua vida mudou quando entraram em grupos de mentoria. Até então, conviviam com pessoas que diziam que empreender era arriscado demais, mas ao entrar em um círculo de líderes que acreditavam em expansão, descobriram que prosperidade não era utopia, mas fruto de visão compartilhada. A metáfora da brasa ilustra isso com perfeição. Um pedaço de carvão isolado logo perde o fogo, mas quando colocado junto de outras brasas acesas, sua chama cresce novamente. Assim é sua fé. Quando se conecta a outros que creem, sua chama se multiplica. Deus manda você se aproximar de pessoas que sejam como brasas acesas, porque sozinho seu fogo pode se apagar, mas junto de outros, sua fé se torna inextinguível. A prática aqui é simples e poderosa. Crie um círculo espiritual de prosperidade. Escolha pelo menos 3 pessoas que compartilham sua fé, seu propósito e sua coragem. Pessoas que não apenas falam de problemas, mas que dedicam tempo para orar, estudar, sonhar e agir junto com você. Esse círculo pode ser formado por amigos de fé, colegas de estudo, mentores ou irmãos espirituais. O importante é que exista uma troca constante de fortalecimento. Reserve encontros semanais, ainda que breves, para alinhar sonhos,
compartilhar vitórias e sustentar uns aos outros em oração. Essa prática é, na verdade, uma aplicação moderna do princípio bíblico. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. A presença de Deus se manifesta com ainda mais intensidade quando nos unimos em fé. Uma frase âncora que pode guiar sua escolha é: eu escolho caminhar com aqueles que afiam minha fé, expandem minha visão e fortalecem minha coragem. Repita-a sempre que precisar discernir quem deve estar ao seu lado. Napoleon Hill dizia que o fracasso de muitos não vem da falta de talento ou de fé, mas de se cercarem das pessoas erradas. Por isso, obedecer a esse comando divino, afastar-se de quem destrói e aproximar-se de quem edifica, é um dos segredos mais práticos e espirituais para viver prosperidade. E lembre-se, prosperar não é apenas acumular riquezas, mas viver em paz, saúde, abundância e propósito. E tudo isso é fortalecido pelas vozes que caminham com você. Ao longo deste vídeo, vimos que a prosperidade não depende apenas de esforço individual ou de oração isolada. Prosperar exige discernimento espiritual e obediência ao comando divino. Escolher cuidadosamente quem você deixa ter acesso à sua mente e ao seu coração. O Dr. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, mostrou que o ambiente é capaz de moldar até a expressão dos nossos genes. Isso significa que não apenas seu corpo, mas também sua mente e espírito são impactados diretamente pelas pessoas com quem você convive. Ambientes tóxicos ativam estresse, insegurança e limitação. Já ambientes de fé e coragem ativam expansão, criatividade e prosperidade. Neville Goddard acrescenta um princípio espiritual profundo. Sua imaginação, que é a semente de toda a criação, só floresce plenamente quando você está cercado de quem confirma sua visão. Se você compartilha seus sonhos com quem apaga sua fé, a imagem mental se enfraquece. Mas quando você está rodeado de pessoas que alimentam sua confiança, a imagem se fortalece até se manifestar na realidade. Portanto, prosperar é obedecer. Obedecer à voz de Deus que diz: afaste-se de quem apaga sua luz e caminhe com quem alimenta sua fé. Não se trata apenas de afastar-se dos que drenam, mas de buscar intencionalmente quem o eleva, quem sopra vida em seus sonhos, quem lembra você de que com Deus todas as coisas são possíveis. A semente da prosperidade já foi plantada dentro de você, mas assim como uma semente depende do solo, da água e do sol, sua prosperidade depende do ambiente humano e espiritual em que você se coloca. Se o solo for de dúvida, a semente morre. Se for de fé, ela floresce. Guarde esta frase como guia para a sua vida. A ordem divina é clara. Afaste-se de quem apaga sua luz e caminhe com quem alimenta sua fé, porque sua prosperidade depende disso. Se esta mensagem trouxe clareza e força ao seu coração, eu convido você a fazer parte desse movimento de transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos inspirados em Napoleon Hill, Joseph Murphy, Neville Goddard e tantos outros mestres que mostram como unir fé, mentalidade e ação para prosperar. Deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, buscam luz, clareza e prosperidade. E não esqueça de ativar o sininho para receber em primeira mão os próximos ensinamentos. Aqui você nunca caminha sozinho. Somos um círculo de fé, coragem e prosperidade. E lembre-se, Deus já plantou a semente da abundância em você. Agora, cabe a você escolher quem estará ao seu lado, regando essa semente até que ela floresça em vitória.